Estamos aqui no Estúdio J Calma aí, não, vamos voltar com então, galera, que você mostra bastante. Se você fica à vontade com a galera, você fala da Estúdio J da Junior Chamber International, a JCI Campos dos Goytacazes, conhecida como Câmara Júnior. Carinhosamente conhecida como Câmara Júnior. Então, galera, estamos aqui no Estúdio J, a JCI Campus, ou Junior Chamber International. A OL Campus agora completa 55 anos. 54 anos já completos. 54 anos já completo. E tive a oportunidade de conhecer a casa já há 10 anos, qual frequento com algumas oscilações de período. E nessa caminhada foi praticamente na mesma época que começou a sua caminhada também na instituição. Sim. Estamos aqui com o Fernando Antônio Loureiro, presidente atual, presidente em exercício da organização local em Campos dos Goytacazes, e o presidente já eleito 2018, Felipe Quintanilha. Como que é esse desafio já 2 anos antes, já eleito? Não, muito bacana, desafio gigante. Tem aí 1 ano para poder estagiar na JCI também, para aprender um pouco mais sobre a organização. De certa maneira também, apesar de conhecer há muito tempo, sou membro há pouco tempo, mas tem uma boa escola aí, o presidente atual vai estar junto com a gente aí, certeza. De preferência como vice-presidente nacional, vamos falar sobre isso ainda. Opa, vamos dar spoiler hoje. Então, Fernando Antônio, posso chamar de Nandinho? Ou como presidente, fica melhor se fosse mais íntimo. Fique à vontade. Então, Fernando, a JCI já em Campos, 54 anos, né, caminhando para 55 anos. E como que é a organização em si, nessa caminhada? Bem, olá a todos os telespectadores aí online, né, da nossa produção, prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. A gente hoje vai falar um pouco da organização e falar um pouco do projeto Conheço o Candidato. A nossa organização, como foi dito, está há 54 anos na nossa cidade. A gente tem a galeria aqui, vocês não podem ver, mas temos a nossa galeria na nossa sede com 54 presidentes. Eu sou o 55º presidente local da JCI Campos dos Goytacazes. É um prazer, uma honra. Conhecida carinhosamente como a Câmara Júnior de Campos, ou Cajuca, né, para os mais íntimos ainda membros, era conhecido como Cajuca. Então é um prazer muito bacana. É uma organização de jovens, um organismo internacional, né, antigamente conhecido como a Federação Mundial de Jovens Líderes Empreendedores. Hoje é uma organização com uma visão um pouco mais globalizada, uma organização voltada para a cidadania ativa, para promover a cidadania ativa através do aprimoramento dos jovens, que a gente acredita que seja a força, e está aprovado aí na nossa cidade hoje, com a eleição de um candidato jovem no primeiro turno, que é a força e a capacidade de mudança da nossa sociedade está nos jovens. São jovens com idade de 18 a 40 anos. Exatamente. E realmente esse início, né, de vida profissional, entrando realmente no mercado de trabalho e se estabilizando. E nós temos aqui na instituição alguns nomes que já se destacaram até mesmo na política da nossa região, né, as principais lideranças, né, dentre elas destaco muito bem o Renatinho. Sim, claro. Renato Barbosa. Renato Barbosa foi vereador na nossa cidade. Inclusive tem uma promessa de trazer o Alonso para dentro da casa, né? Sim, a gente vai ter até inclusive o filho do Renato sendo distintivado na Convenção Nacional na próxima semana, já no dia 13, 14 e 15, em Rio do Sul, Santa Catarina. Tivemos outros líderes de grande destaque aqui na nossa organização, o próprio Andral, e o Fabiano, Andral Filho e Fabiano Artides, que foram presentes nacionais da organização, Amaro Jimenez, né, os nossos fundadores, Vilmar Rangel, Geraldo Issa, vários líderes da nossa comunidade, José Luiz Cocar, hoje presidente da SIC, né, passaram membro da casa. Então temos grandes lideranças e lideranças de muito respeito da sociedade, isso é muito bacana. E como estava falando de história, é interessante até a ligação, né, da JCI, ainda Câmara Júnior, com o CDL Campus, né, que é uma Sim, a gente tem uma história muito estreita com a organização, porque a Câmara Júnior, na época, né, a JCI Campos dos Goytacazes, foi a fundadora do CDL Campus. Isso nos enobrece muito, e esse reconhecimento da própria casa do CDL, através de seus dirigentes, é muito bacana, nos traz muito orgulho. Isso é muito bacana, e mostrar também a função, né, da instituição com a sociedade num todo. Sim, é uma organização que desenvolveu
grandes marcos na nossa cidade. Hoje a gente reconhece como um legado sustentável na nossa cidade. Não só o CDL, mas o Hemocentro da nossa cidade. O FESCAMP, que hoje a gente conhece como Exposição Agropecuária, foi um projeto iniciado pelos membros da RJCI Campos na época. Então temos muitos projetos, a própria APOI, a fundação da APOI. Então temos muitos projetos e hoje a perspectiva mudou, o cenário mudou, as propostas, a juventude mudou nos seus anseios, né, e na sua visão, mas continuamos exercendo impactos positivos e o projeto com esse candidato acredito que tenha sido um projeto de impacto muito positivo na nossa cidade. Entre os projetos, tem de grande referência histórica, é o projeto com asilo, né, Monsenhor Severino, que já são 40 anos de caminhada, parceria. Sim, bastante tempo. É um projeto muito bacana realizado no Asilo Monsenhor Severino. Né? A gente, uma vez por mês, vai lá e promove o almoço no asilo. Né? Que como o nosso senador Felipe Klein faz essa brincadeira, que é o estelionato social, porque a gente vai lá e doa muito pouco, né? E recebe muito daqueles idosos. Né? É muito bacana. A gente vai lá, leva os condimentos para preparar, leva o frango, que a gente desfia lá, um momento de interação, de integração dos membros, mas esse contato com os idosos, esse carinho deles é o grande valor do projeto. Já tive a oportunidade no almoço de ter uma das senhoras tocando piano para chegar os membros da JCI, quer dizer, para poder doar e receber mais. Exatamente isso pelo estelionato, essa troca é muito bacana. E agora com o projeto do Conheço o Candidato, e aí principalmente foi como que nasceu esse projeto, sei que foram 6 semanas, mas teve um planejamento estratégico para chegar até essa data. Eu acho que o presidente pode falar com propriedade em relação a isso. O projeto Conheço o Candidato, ele nasce muito antes do que a gente imagina, nasce de uma visão estratégica lá de trás, da mudança de gestão para 2017, o presidente junto com a junta, 2016. A ansiedade de se tornar o presidente local. Um abraço para Lucas, presidente de 2017. Lucas, um abraço Lucas aqui com a gente. Então, com muita propriedade, junto com a junta diretiva, com o conselho de modo geral, pensou nisso, né, presidente? Foi uma visão estratégica, né? Sim, fizemos um planejamento estratégico inicial em dezembro, finalizamos ele em janeiro com o presidente nacional do ano que vem, 2017, com o Rafael Dilmap. E a gente, dentre os projetos que idealizamos, um dos projetos principais para o segundo semestre seria o projeto Conheço o Candidato, que era uma forma que a gente encontrou no ano político, entendendo do distanciamento e do descrédito que as pessoas têm hoje em relação à política, a gente aproximar os nossos futuros representantes, né, e aqui vieram todos os 6 candidatos se apresentando as suas propostas, para que a gente tivesse realmente um estreitamento de relacionamento, porque eles são os nossos representantes, né? Nós somos o poder público, na verdade. Contemplado até com 3 desses candidatos com a idade juniorística, né? Sim, sem dúvida. 50% dos candidatos, exatamente. Isso prova um pouco da mudança dessa era política no nosso país, né? E o mais legal, presidente, só lembrando, né, que a visão estratégica de reservar as últimas 6 plenárias que antecederiam a eleição, isso também é um retorno do legado da casa, né? Nós tivemos a oportunidade de receber 2 candidatos aqui que já tinham vindo à casa em oportunidades distintas, mas em épocas de eleição. Ou seja, a casa já tem uma tradição de aproximar o político que exerce de fato a política como gestor dos cidadãos de um modo geral que tem também o seu dever político. Que foi o caso do Rafael, que veio como candidato a vereador à época, e o Pudim, 2012. O Geraldo Pudim, que teve a oportunidade de vir aqui então como candidato a prefeito em 2006, na eleição suplementar de 2006. E como candidato a deputado também, exatamente. Federal, duas oportunidades. Ou seja, é um retorno de um legado, né? Não é só a visão estratégica, óbvio, mas é um retorno de um legado da casa. Sim, e acredito, Felipe, só complementando, fizemos também, alinhado a esse projeto, buscamos dar um passo além. Então, não só fizemos essa aproximação, mas nos comprometemos com o legado que o candidato está disposto a implementar para os próximos 4 anos, propondo. Né? Como a proposta era ser
um projeto propositivo, um projeto que viesse a agregar a próxima gestão, nós desenvolvemos a carta de compromisso. Essa era a ideia, né? Que assim, já tinha a oportunidade de receber o candidato. Nós estaríamos com o provável prefeito de Campos, como estivemos, né? Então, nada mais justo que nós pudéssemos, de alguma forma, participar mais ativamente. Porque nós somos a geração do protesto, a gente já sabe, a gente falou reiteradamente aqui nas nossas plenárias, eu venho falando isso há um bom tempo, o quanto que nós temos que entender e compreender que, de fato, protestar é o que nós mais sabemos fazer. Mas a questão é, o que fazer além dos protestos? Eu fico fazendo aquela brincadeira, como eu fiz em todas as plenárias, de que nós colocamos mentos na geração Coca-Cola, isso é fato, aquela foto emblemática da tomada do Palácio, do Planalto, né, da Praça dos Três Poderes de um modo geral, aquilo é muito emblemático, mas assim, e o que vem além? Qual o passo além dos protestos? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu falo reiteradamente, porque pouco se faz. Então, nessa oportunidade, nós pensamos assim, nada mais justo que nós buscássemos uma forma de comprometer o candidato. Ele virá aqui, vamos tentar de alguma forma nos aproximar dele de maneira concreta e fazer com que ele tenha um compromisso para com a JCI. De modo geral, nós somos uma parcela da sociedade, nós somos uma parcela da organização, da sociedade organizada, então nada mais justo que nós tivéssemos o dever de aproveitar essa oportunidade. E como fazer isso, né? Tantas ideias na cabeça, começamos a analisar um conjunto de material que nós poderíamos aproveitar. E nessa pesquisa a várias mãos, nós observamos que tem bons fios condutores aí, como é o caso do programa Cidades Sustentáveis do Instituto Etos de São Paulo e da minha São Paulo, uma ONG também, uma OSIC lá de São Paulo, muito bacana, que desenvolveu vários objetivos para garantir uma cidade sustentável. Esses objetivos são alinhados também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Só para lembrar, a ONU a JCI é uma parceira internacional da ONU. Também nós temos alguns exemplos, né, presidente, pode falar daqui a pouco melhor sobre isso, da relação tão próxima que a JCI mundial tem com a Organização das Nações Unidas. Então, é um símbolo, né? Sim, na verdade, só fazendo uma observação na verdade, como a gente vê aqui, o símbolo da nossa organização é a única organização no mundo que não pertence à ONU, mas que carrega o escudo, no seu escudo, o símbolo das Nações Unidas. Então, isso na verdade, a JCI é entendida pelas Nações Unidas como um importante parceiro do desenvolvimento dos jovens, trazendo a cidadania ativa, empoderando essa juventude para que ela desenvolva os impactos sustentáveis na nossa sociedade. E a JCI teve grande influência no desenvolvimento dos Global Goals. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exatamente. Nada mais justo que com essa tamanha responsabilidade, nossa organização local fizesse o mesmo. Então nós trouxemos para dentro da nossa base, da nossa carta, também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 Global Goals, como o presidente falou. Também aproveitamos dois materiais que estavam mais próximos da gente, como o Mapa do Desenvolvimento do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Firjan, que tem um planejamento estratégico extremamente interessante para a nossa região, e também o produto do estudo feito pela Fundação Ulisses Guimarães, que foi o Visão Campus 200, inspirado no Rio de Janeiro, no projeto lá do Eduardo Paes, que fez um planejamento estratégico também para 20 anos. Então, com esses 4 grandes pilares, nós começamos a desenvolver a nossa carta, feita a várias mãos. Fizemos uma grande brainstorming por e-mail, um toró de palpite, ouvindo sugestões de todos os membros da organização local. Depois discutimos em todas as plenárias essas ideias, sugestões, e foi um brainstorm mesmo, nós deixamos livres, qualquer sugestão que viesse, aberta, sem qualquer ingerência. Gratas surpresas, né? Porque mandamos esses pedidos através de e-mail, pedindo a participação dos membros e dos parceiros, e recebemos grandes projetos, grandes ideias de um dos nossos fundadores, de passados presidentes, passados membros, ideias muito enriquecedoras que fizeram parte da nossa carta. Isso é muito bacana. Muito bacana, e tiveram sugestões que eram projetos completos, né? Projetos de cultura, é muito bacana, assim, foi uma participação muito legal. E depois discutimos isso na plenária, porque, claro, nós tínhamos que moldar essas sugestões, ideias, propostas, porque era uma carta propositiva, mas era uma carta consciente de que não poderíamos criar nenhum tipo de despesa, até porque tem a lei de responsabilidade fiscal, que não só veda que nós possamos ter um projeto
que crie despesa antes mesmo do gestor assumir, e nenhum deles iria aceitar, óbvio, por infringir a lei de responsabilidade fiscal. E também por uma questão de consciência de que não adianta a gente propor algo que amarre o candidato. Não é a nossa ideia. A nossa ideia é que ele de alguma forma possa estar próximo, mas não que ele esteja amarrado. Então assim, o que nós pensamos? Através dessa união com o Programa Cidades Sustentáveis, nós absorvemos a carta do Programa Cidades Sustentáveis, que é uma carta extremamente bacana, que traz os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, traz outros indicadores do próprio Programa Cidades Sustentáveis, para que ele possa se comprometer. E o mais bacana, Felipe, é que essa carta, ela traz no seu corpo uma série de indicadores. Esses indicadores vão permitir que não só a nossa organização local, mas que a população possa medir. Que a grande questão hoje, que nós temos tanto na iniciativa privada quanto no poder público, é você conseguir mensurar. Você precisa transformar tudo em unidade de medida. Não tem como mais ser subjetivo. Não só, como eu disse, na iniciativa privada, mais do que nunca. Tudo precisa ter uma mensuração. E os indicadores é a melhor forma de fazer isso. Então nós temos lá indicadores como empregabilidade da mulher, empregabilidade do jovem, empregabilidade geral, índice de saneamento básico, mortalidade de um modo geral também, assim como já tem os indicadores que existem. Indicadores de educação que são melhores até do que o IDEB, fazendo uma autocrítica, porque a gente acaba se baseando muito nisso. Falei isso na nossa última plenária. O IDEB é um dos indicadores, mas não pode ser tomado como o único indicador. E estar melhor classificado no IDEB não significa necessariamente que a educação esteja nos patamares que nós entendamos como correto. Então, se são indicadores que, de uma forma geral, possa medir. E ele vai ter o compromisso, agora posso falar o Rafael, fica mais fácil, um abraço para o Rafael, inclusive, querido por todos e representa a nossa juventude, poderia ser qualquer outro candidato, mas ele de fato representa essa mudança e essa juventude que tem responsabilidade, força e comprometimento. Declarado. Nós vamos cobrar do Rafael que ele faça a análise, vai ter os primeiros 6 meses para poder analisar o conjunto da obra e alimentar os indicadores, para que a partir do fechamento do primeiro semestre, início do segundo, nós comecemos de fato a observar esses indicadores em todas as esferas. E esse nós vamos cobrar. O projeto não termina aqui. Esse é o bacana do projeto. Foi o início de 4 anos do projeto em conjunto. Talvez isso transcorra, quem sabe numa reeleição do prefeito, isso transcorra esse compromisso pelos próximos 4 anos. Se tiver, eu já venho candidato como presidente dessa casa. Nós já assumimos um compromisso aqui de fazer valer os compromissos assumidos pelo candidato e agora nosso prefeito eleito. Tudo presidente de 2019. Depois de 20 eu já não posso mais. Mas é bacana tocar nesse assunto, presidente, porque é o seguinte, isso tudo, o projeto Conheço o Candidato e a carta de compromissos que veio agregada a esse projeto, isso já faz parte de um outro, na verdade são projetos que fazem parte de um programa que nós já conversamos sobre isso, que é um programa de empoderamento. Na verdade, é o objetivo, não só é o objetivo da organização de um modo geral, empoderar o cidadão, assim como ser ponte entre as organizações da sociedade civil para que possa de fato desenvolver projetos que sejam sustentáveis, é também a nossa função, vou chamar assim para falar tecnicamente, mas empoderar o cidadão é o grande programa que nós abraçamos isso, nós temos conversado sobre isso ao longo dos últimos meses, que a nossa ideia é que o cidadão entenda que ele tem de fato o poder em suas mãos. Nós somos o poder público, é uma frase que o presidente usa, que eu também uso, no sentido de que, às vezes a gente... Um abraço para o nosso vice-presidente nacional, dar as devidas aspas a ele. Agora é vereador eleito em Cascavel. Exatamente, nos orgulha muito isso, né? Uma eleição limpa nos patamares que a gente deseja, né? Uma eleição construída no Facebook, sem gastos, né? Que a gente sabe que infelizmente ainda existem. Isso é uma realidade. Eu não posso deixar de 2.0. Eu não posso deixar de enaltecer a minha tristeza, ouvir relatos absurdos dessa eleição, tanto em Campos quanto em São João da Barra, que eu sou muito próximo. Então, assim, é mais um motivo para a gente ficar firme num projeto de empoderamento, porque teve muita coisa feia nessa eleição, ainda no dia da eleição, muita compra de voto. Eu vi relatos em todos os cantos da cidade em relação a isso. Nós tivemos um incidente, apreensão, né? Uma apreensão, que vergonha, né? Exatamente. E isso faz com que a gente, na verdade, eu puxo como mola, isso mais incentiva a nossa organização a desenvolver um projeto que empodere o cidadão. Então, o Conheço o Candidato é um dos projetos.
Nós pretendemos fazer ao longo de 2017 e 2018 inúmeros projetos que possam de alguma forma também desmistificar a administração pública, que a gente tem um distanciamento achando que a administração pública é algo muito, muito longe, num patamar acima de nós, quando na verdade a gente está ali para nos servir, né, presidente? Então a gente costuma dizer isso, que o projeto está dando um pontapé inicial muito bem sucedido e nesse aspecto a gente vem conversando com um resultado muito bacana. Nós conseguimos ouvir os candidatos, analisar as propostas de cada um. Eles estiveram aqui, foram sabatinados e foram bem sabatinados. Sim, houve muita participação. Exatamente, um público muito assíduo, muito comprometido com o projeto. Chegava o momento de eu ter que pedir para encerrar o recebimento das perguntas, mas de qualquer forma a gente recebeu as perguntas que não puderam ser lidas para encaminhar para o candidato. Foi muito bacana a adesão da sociedade, não só dos membros da organização, não só dos amigos e parceiros da organização, mas toda a sociedade civil entendeu o valor desse projeto, de ter o candidato aqui respondendo de cara limpa a todas as pessoas, todas as perguntas propositivas que foram trazidas para serem lidas. A qualidade das perguntas também impressionava, né? Porque não eram coisas com fundamento. Eu acredito que isso foi muito fruto também do amadurecimento que foi oportunizado aos membros através da carta de compromisso. Então a conscientização... Falando em carta de compromisso, é importante frisar, que eu acabei não concluindo, que essas cartas que foram produzidas, a nossa carta de compromisso da nossa ORL, com várias sugestões em 15 grandes áreas temáticas, gestão, sustentabilidade, meio ambiente, educação, mobilidade urbana. Temos aqui um expert. Então, nós produzimos uma carta, né, que tinha obrigação de ser assinada pelo candidato. Obrigação não, né? Nós queríamos que fosse, mas graças a Deus nós tivemos adesão junto com a carta do Programa Cidades Sustentáveis. Então todos os candidatos, com exceção do Caio Viana, o problema de agenda também não retornou depois, os 5 demais candidatos assinaram a carta aqui presencialmente. Isso é muito bacana, se comprometendo. Essa carta tem testemunho. E conscientes do teor da carta. Exato. Porque todos, ficou claro, até na própria apresentação, claro como eles leram a carta, entenderam e concordaram com muitos projetos ali. Isso foi muito bacana. Inclusive, quem quiser assistir os 6 episódios estão no YouTube, na própria página da nossa produção. E pode pesquisar no link também. Vou perder a oportunidade para agradecer a nossa produção. Importantíssimo. Conseguiu eternizar o legado desse projeto. Isso é muito bacana. Se daqui a 10 anos alguém que quiser lembrar o que o candidato X falou, prometeu, disse que ia fazer aqui, a gente tem hoje isso gravado. Isso é bacana. E mais do que esse documento, essa oportunidade das pessoas que não tiveram aqui também conhecer as propostas, também entender um pouco mais de política, do processo político, dos projetos que estão sendo desenvolvidos para participar mais efetivamente das ações do próximo governo. E dentro desse campo é interessante frisar que, por ser uma instituição jovem, uma das características também é ter essa inserção, né, das redes sociais dentro da instituição. Sim. E acaba te dando um conforto de ter uma proximidade com as organizações locais de outros estados, principalmente, acredito. Isso é muito bacana você tocar nesse ponto da integração. A rede social é fenomenal nesse aspecto. A internet já tinha estreitado os laços e as distâncias. As redes sociais pulverizaram o acesso à informação, à discussão, à interação entre as pessoas. E, inclusive, mais um motivo para a gente conversar sobre esse assunto rapidamente, de que impacto disso, né? Não só da quantidade de visualizações que nós tivemos. Sim, candidatos com 1000 visualizações. Exato. Muito bacana. E a gente já pode começar a analisar um conjunto da obra. De fato, essa foi uma eleição que foi impactada pela rede social. Talvez tenha sido a primeira eleição local com impacto das redes sociais. Tiveram vários candidatos aqui em Campos e fora. Vou dar o exemplo do nosso vice-presidente nacional atual, o Fernando Halberg, como ele gosta de falar, que se elegeu em Cascavel usando maciçamente as redes sociais. Sim. Maciçamente as redes sociais. Como uma grande ferramenta, né? Como a grande. O Rafael Exatamente. também usou o Facebook Live, assim como o Cláudio Andrade, assim, tem que puxar um pouquinho. O Rafael usou maciçamente. Você olhava assim,
eram quantidades absurdas de visualizações. Que no caso ele Sim, se eu não me engano, a agência de publicidade fez o trabalho de Rafael, aí parabenizo a Briefing pelo belíssimo trabalho, já tive a oportunidade de parabenizá-los pessoalmente. Hoje eles informaram que tem quase 50 mil seguidores, né? O Rafael hoje tem. Alguém falou fora que tinha 70 coisa de superstar. Chegaram a ter 70 mil visualizações, curtidas. Sim, tem vídeos com mais de 250 mil visualizações. Então, 250 mil. Isso demonstra também a questão da transparência, né? Que as pessoas que estão nas redes sociais querem ter essa transparência. Essa é a tônica. Eu vindo para cá, peguei um táxi, o taxista falou assim: o Rafael tem uma oportunidade enorme, mas para isso ele vai ter que ser muito transparente. Para que transparente? Porque indaguei, né? Claro, para poder puxar o assunto. Não, para fazer com que a gente pegue de novo o saco que caiu no chão. O saco é igual o trabalhador quando está com o saco de cimento. Ele está insatisfeito, o saco caiu, ele vai levar o saco lá. Alguém tem que motivá-lo para ele pegar o saco de cimento e colocar nas costas de novo. Aí eu olhei o taxista falando, parei, pensei, olha a responsabilidade. O que ele entendeu? Talvez ele não tenha votado no Rafael. Ele, ao falar que a Rafael tinha a forma que ele falou que a Rafael tinha uma grande responsabilidade de ser transparente, eu falei, não votou em Rafael. Mas ele já deu a entender que ele está do lado de Rafael. Se Rafael for transparente, tanto quanto ele pareceu ser nas redes sociais, transparecendo sua campanha. Então, assim, ele tem uma oportunidade gigante de usar as redes sociais a seu favor. Hoje nós temos uma característica, pelo menos, que tem demonstrado muito, que a partir do dia 1º de janeiro não vai existir um número de partido, por exemplo. Não vai ser o partido X ou Y que vai governar, e sim o corpo, né, realmente, de vereadores, prefeitos, secretários que vão governar o município. E ele tem usado uma definição muito legal, que a gente precisa compreender, precisa falar mais vezes isso. Existe o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, são poderes autônomos. Eles têm que ser autônomos, além do fato de estar na Constituição consagrado isso, eles têm que ser harmônicos entre si, mas têm que ser completamente e absolutamente autônomos. Eles precisam de fato trabalhar de cada um na sua posição. Não é porque foi vereador que tem que participar do executivo. É claro que ele pode colaborar, mas ele tem a sua função de legislador. E as pessoas esquecem isso, e se mistura tudo. E Rafael tem falado isso muito claramente. Isso nos dá um respiro, uma esperança. Nós conversamos na última plenária sobre isso, né, presidente? Tem uma esperança de que é algo novo, de fato. Nós precisamos aproveitar isso. Independente de Rafael ter vencido as eleições, sem fazer, claro, nós desejamos toda a sorte do planeta, nós desenvolvemos um projeto extremamente imparcial, com oportunidades idênticas para todos os candidatos, ouvimos todos os candidatos, as propostas, sem nenhum cunho partidário, político partidário. Desejávamos o melhor para Campos e que nós conhecêssemos o candidato. Podia ser qualquer um dos 6 que estiveram aqui. Que bom que foi Rafael, que representa essa juventude. Tivemos gratas surpresas, né? Acredito que grande parte dos membros se encantaram com alguns candidatos que não conheciam, que por não conhecerem já tinham uma pré-avaliação muitas vezes enganosa, muitas vezes precipitada. Então a gente pôde conhecer os candidatos, nos surpreendemos positivamente e negativamente, mas nos surpreendemos. Eu acho que isso prova que o projeto trouxe uma visão nova. Isso é muito bacana. Essa função foi essencial, né? Porque muitos conheciam só de nome, realmente, como você está dizendo. E não conhecia essa intimidade mais próxima de um possível prefeito. E eu posso afirmar, todos participaram, se surpreenderam com todos os candidatos. Ainda que, eventualmente, negativamente, mas foi surpreendente, ou seja, isso já mostra o impacto. Ainda que seja negativo a surpresa, mas de fato foi algo novo, que não conhecia. E as plenárias lotadas, né, presidente? É bom reiterar isso, né? Sim, sim. A gente teve a última plenária emblemática, foi com mais de 100 pessoas, né? E aí todos participando ativamente do projeto. Essa casa aqui viveu lotada durante 6 semanas e continua assim. Talvez nós já tivéssemos sido o retrato da eleição, analisando agora depois as amostragens, a participação efetiva na plenária do Rafael. É muito você ver pela porcentagem de votos com a referência com as pessoas que participaram aqui das plenárias. Isso é muito bacana. A JCI tem a característica de cada membro ter 1 ano para exercer um cargo dentro da instituição, seja como secretário, presidente de ala, no caso seria os cargos de dentro. Como que é separado hoje
Sim. Essas pastas, na verdade. Claro. Mudaram as A nomes. organização, como é uma organização de oportunidades, a gente frisa muito que é uma casa de oportunidades, e é uma casa de oportunidades para todos que aqui vêm desfrutar desse ambiente. Ela propõe exatamente por isso que cada um tenha a experiência de exercer um cargo na organização. Então, para que todos possam desfrutar de toda a experiência, de todo o conhecimento de se exercer, um cargo de tesouraria, um cargo de secretaria, um cargo de coordenação de um projeto, da presidência, ela parte do princípio de one man, one year, one job. Então, uma pessoa exerce um cargo durante um ano. Então, eu sou o 55º presidente, visto que a organização tem 54 anos, o nosso presidente zero está aqui, Geraldo Issa, e estou tendo essa experiência para que eu dê o meu melhor. Eu tenho um ano, estou tendo um ano, né, eu termino agora em dezembro, até fazendo um parêntese, tivemos no intervalo do projeto com esse candidato, fizemos uma quinta-feira, que não é um dia de praxe, porque as nossas reuniões são sempre às segundas-feiras, 20 horas da noite, aqui no Edifício Pioneiro, 7º andar. Fica o convite, claro. A juventude, essa casa é para a juventude, não é uma casa para os membros da organização, é uma casa para os jovens que se sentirem parte da organização, que entrem, que desfrutem e que se oportunizem nisso, né? Então, fizemos a nossa assembleia numa quinta-feira e elegemos o nosso presidente de 2017, Lucas Siqueira, e o nosso presidente de 2018, que está aqui, o coordenador do projeto com esse candidato, Felipe Quintanilha. E essa responsabilidade é muito interessante de você não só gerir os seus projetos, mas deixar a casa bem administrada para o sucessor. É uma casa que busca oportunizar o desenvolvimento da liderança, das habilidades de um bom líder, de um líder comprometido com as pessoas. Então, a gente nunca dá o mesmo projeto para uma mesma pessoa, nunca dá uma mesma diretoria para uma mesma pessoa. Tanto os cargos de junta diretiva, que a gente chama, tanto os cargos de conselho diretor, eles só podem ser ocupados por aquela pessoa durante um ano. E ela tem a oportunidade de dar o melhor dela naquela função naquele ano. Então eu nunca mais serei presidente local da JCI Campos Goytacazes. Eu posso alçar outros voos na organização. E hoje eu estou buscando isso pela minha paixão pela organização. Sou candidato a vice-presidente nacional da organização. Espero voltar aqui, voltar para casa após a convenção nacional como vice-presidente nacional para o ano de 2017. Então, porque eu quero me oportunizar também ter essa experiência a nível nacional da organização. E já com proposta de ser sucessor automático em 2018 como presidente da... Não, na verdade a Junta Diretiva Nacional ela conta com uma estrutura um pouco maior, como ela é subdividida por áreas, como uma organização está bem distribuída no sudeste e sul do país. Cada vice-presidente local assume um grupo de organizações locais. Então, esse ano, se não me engano, serão eleitos 9 vice-presidentes nacionais. São 2 vice-presidentes executivos e o presidente nacional. Que já está eleito 2018, 2017 é o Rafael de Omar. E o 2018 o candidato Fábio, né? O Fábio de Curitiba. Exatamente. E fazer parte de uma instituição internacional com tantos jovens assim e com a característica de empreendedorismo acaba trazendo projetos também na vida profissional. Sim. A organização hoje ela mudou um pouco essa estrutura organizacional, mas ela sempre trabalhou com áreas de atuação. E uma das áreas era o internacionalismo, que era essa integração, essa oportunidade de integração através de uma organização internacional com outras pessoas de outras culturas, aqui no Brasil de outras cidades e no mundo. Eu tive a oportunidade em 2015, ainda não presidente local, de participar do 100º Congresso Mundial da organização, comemoração aos 100 anos da organização, em Kanazawa, no Japão. Foi muito bacana. E eu pude ver realmente, já tinha ido a um Congresso Mundial em 2013, mas tive a visão, e aí gostaria muito de compartilhar, que todos estivessem lá, os nossos membros lá, para entender o que é, a magnitude que é a nossa organização e a força que a nossa organização tem. Um evento com mais de 6 mil pessoas, de 90 países diferentes. Foi algo fantástico que eu vou carregar para o resto da minha vida. E uma coisa que é ímpar dentro da instituição, que você pode conhecer uma pessoa que é de outro estado, até mesmo de outro país,
mas por ter as mesmas essências, parece que já tem intimidade com essa pessoa. A aproximação é Isso fantástica. é O Felipe incrível. acho que pode falar uma experiência mais latente agora. Isso pra mim já é natural. 10 anos de casa. 10 anos de organização. Não, cara, é incrível, é incrível. Eu tive a oportunidade de participar de um curso de administração de capítulos, o ADM, e para participar desse curso a gente fizemos contato com alguns membros, o presidente estreitou os laços e fala com fulano, Beltrano, que vai te dar os caminhos. Gente, quando eu comecei a trocar mensagem, em 3 mensagens a gente já estava íntimo, conversando, trocando ideia, falando, parece que estava próximo, parece que a gente fala a mesma língua, é incrível isso. E estando no curso, a experiência já é um curso de imersão, sem dar muitos detalhes, que o ADM tem seu mistério, né? As águias são misteriosas. É um belo curso. É um belo curso. As águias são misteriosas, né? Então, sem entrar muito nos detalhes, mas, cara, é uma experiência. Desde o momento do pessoal que pegou a gente no aeroporto, as duas companheiras de próximo, Lajeado, não era nem de Lajeado, não. A Natália de Novo Hamburgo. Desde o momento que pegaram a gente no aeroporto até o local, cara, parecia que estava levando a pessoa mais querida, estava levando um irmão, um tio, é incrível. E durante os dias do curso, algo assim, formidável. Parece difícil entender, mas quando a gente olha para a carta de princípios da organização, que todos leem, todos comungam isso no dia a dia, eu acho que fica fácil da gente entender essa proximidade das pessoas, esse afeto, esse carinho de fazer parte de um só grupo. E essa carta de princípios, ela tem essa função, né, de traduzir o sentimento que e ela traduz de uma forma encantadora e inspiradora. É um Credo Júnior, para quem muita gente conhece como Credo Júnior, atualmente chamado de carta de princípios, mas décadas e décadas conhecido como o Credo Júnior, né, presidente? E o bacana é que ele é uma amostra do internacionalismo da nossa organização como uma organização global, porque todo evento internacional, todo evento em qualquer lugar do mundo da JCI, e aí até um dos motivos de hoje ela se chamar JCI, internacionalizou-se o nome, né? É Junior Chamber International, então é Câmara Júnior Internacional, para que se unificasse mesmo a organização de uma forma plena. Todos fazem a leitura da Carta de Princípios no início de qualquer evento oficial da organização, para que todos não só relembrem, porque isso aqui tem que estar no nosso dia a dia, né? Não só na hora que a gente lê, tem que estar interiorizado, mas que a gente se enobreça por fazer parte daquela organização. E eu acho que a missão, ela traduz exatamente o que a gente tem que fazer aqui todos os dias na nossa organização local, né? Proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem pessoas jovens a criar mudanças positivas, né? Não é só uma missão de organização, é uma missão de vida, sem dúvida. E isso a gente consegue ter um feedback de melhores sociedades, né? De melhores líderes, vamos dizer assim. Na época que a gente entrou, realmente era assim, o slogan. Eu acho que better leaders, better communities. Ainda está com o slogan, né, da JCI. Mas o bacana é resumir como casa de oportunidades, como me foi apresentado assim, como uma casa de oportunidades, e o presidente fala sempre isso também. E fala-se muito hoje nisso, né? A gente está num momento que se discute muito essa questão de buscar um objetivo mais amplo para nossas vidas, muito menos individualista, muito mais pluralista, muito mais pensando no social, no coletivo, buscando desenvolvimento. Nós temos uma oportunidade gigante de viver assim, esse desprendimento das coisas materiais. Claro que todo mundo quer ser bem-sucedido, quer morar bem, quer viver bem, quer andar de carro, quer fazer tudo, mas cada dia se pensa mais na responsabilidade social, de você buscar ajudar aquelas pessoas e, mais do que nunca, lembrando que os nossos projetos, de um modo geral, da JCI, eles são baseados numa ferramenta hoje, uma metodologia diferente, que é o Marco da Cidadania Ativa. Os projetos precisam ter um cunho sustentável, precisa se ter um diagnóstico. Aí eu vou puxar o gancho, o presidente pode falar um pouco do nosso projeto, do nosso grande projeto que está startando. Sim, a gente essa semana, domingo agora, vamos estar na comunidade da linha desenvolvendo um novo projeto. E como
o objetivo é ser um projeto alinhado a esse fluxograma chamado Marco da Cidadania Ativa. A gente precisa primeiro levantar as reais demandas da comunidade. Não adianta a gente chegar numa comunidade e achar que ela precisa de alguma coisa que ela pode não estar precisando ou não ser a necessidade principal daquela comunidade. Então, para isso, a gente precisa interagir com as pessoas, se aproximar, diagnosticar, diagnosticar o que gera aquele problema. Não deixa de ser, é como se fosse fazer um SWOT para quem conhece bem essa área de gestão, de gerenciamento de projetos. Basicamente é isso, você tem que analisar mesmo, de dentro de um planejamento estratégico, dá para fazer até além, buscando as potencialidades, vendo as debilidades da comunidade, claro, principalmente as potencialidades. Esse é o ponto, por quê? Desenvolver um projeto é muito fácil. Vou dizer, é fácil desenvolver projeto, muito fácil, social. Basta ter um pouquinho de dinheiro. Eu consigo desenvolver projetos sociais, eu vou lá, vou ajudar, vou alimentar a comunidade, vou fazer um projeto, não criticando esses projetos, não me interpretem mal, mas a ideia da organização, que o projeto seja sustentável, justamente porque a gente pode olhar a potencialidade da localidade e analisando a debilidade dela, o quanto que ela precisa melhorar, a gente desenvolve um projeto para que a comunidade participe conosco. E que a gente traga outras organizações sociais para o projeto. E que esse projeto seja... A comunidade, na verdade, se aproprie daquele projeto. E por isso eles tornam sustentável, eles tornam parte da comunidade. E aí a JCI pode se sentir realizada pelo desenvolvimento daquele projeto e partir para um novo projeto para sanar uma nova demanda. E não ficar pendurado no projeto, se a gente sair o projeto acaba. Como muitas vezes acontece, exatamente. Em resumo, a nossa organização busca desenvolver os jovens e a gente tem toda a parte de qualificação, de capacitação para isso, para que a gente tenha competência, ferramentas, né, o chá, o conhecimento, a habilidade e principalmente a atitude de desenvolver esses projetos para que eles criem as mudanças positivas que são parte, né, da missão da organização. E essas mudanças começam bem localmente mesmo. Nós tivemos vários cursos esse ano já. Vou destacar o curso de oratória com o Andral. Sim. Andral, de uma forma muito brilhante aqui, deu para os vários membros o curso e impactou os membros nesse curso de oratória. E hoje em dia... A transformação em alguns nítida. E assim, hoje a oratória está em extremamente evidência. Tudo é oratória. Em campos, então, né? A oratória está em evidência. Você entra no YouTube, entra no Facebook, tem curso de oratória para tudo quanto é lado, todo mundo se preparando. Por quê? Porque se comunicar. E assim, a organização tem esse projeto de capacitação, é a função, e o presidente pode falar de vários cursos, o oratório foi muito bem sucedido. Sim, tivemos realmente uma grade bem interessante de qualificação desse ano. Começamos no nosso planejamento estratégico, e aí fizemos o Summer Meeting, que foi um evento em Búzios no fim de semana. Fizemos 4 cursos oficiais, além do desenvolvimento do planejamento estratégico, na presença do nosso presidente nacional subsequente. Fizemos depois, na Semana Júnior, com o nosso vice-presidente nacional, mais uma leva de cursos. Fizemos cursos... Nosso vereador Fernando Raul. Fizemos, tanto nas plenárias, criamos dinâmicas para oportunizar os membros se capacitarem. Fizemos a dinâmica do Ignite, que é um modelo de apresentações eficazes, dinâmicos, que força o apresentador a ser conciso, a ser objetivo, a trabalhar dentro de uma dinâmica de tempo e de raciocínio. Então, foi outra forma de capacitação. Fizemos o curso de oratória, fizemos várias capacitações dentro dos projetos da nossa organização para exatamente qualificar esses membros para que pudéssemos desenvolver projetos com mais qualidade, com mais perspectiva, com mais impacto. Acho que esse é um bom resumo. E não só nesse aspecto de capacitação pessoal, a gente consegue entender e ver nos membros isso. Como a gente falou, é nítida a mudança. Cara, você olha o jovem, ele entra... E esse é um legado. Sem conseguir falar, se expressar. E quando você menos espera, até pela própria dinâmica, né, nós seguimos as normas... As nossas plenárias são baseadas... Temos todo um procedimento. Exato. Né? Quando precisamos, usamos as normas de Roberts. Exatamente. São normas parlamentares, popularmente conhecidas, no sentido de ter uma dinâmica, mas principalmente oportunidade de apresentação, de conversar, de cada um use o público. Dar a voz a todos. Exato. E ao mesmo tempo ser propositivo, ser objetivo nas suas reuniões. E o bacana é que eles levam isso para fora da instituição, né, que é o mais importante. Sim, o juniorismo você faz da porta para fora. Com certeza. Não, é demais. E se você vê essa mudança, nossa, eu fico encantado olhando vários dos nossos membros, assim, cara,
talvez por eu ser um pouco mais maduro que eles, vamos dizer mais velho, por ter vivido um pouco mais e já ter uma profissão que me leve a me expressar, ter que me expressar o tempo todo, que é por ser advogado, ou enxergar nos outros uma mudança. O jovem entra sem conseguir falar, daqui a pouco está soltando, falando, conversando, dialogando, concatenando ideia. Falei, gente, o que eu vi? Ligaram na tomada? Incrível. Isso é bacana demais. E essa é uma das grandes propriedades da nossa organização. Aqui nesse ponto tem que falar. A organização tem 54 anos, completou 54 anos no meio do ano, mas é unânime. Sem puxar sardinha, mas a gestão que Fernando está fazendo na frente da organização é demais. Não é. Eu posso falar pelo fato de já conhecer a organização, mas estar membro há pouco tempo. Mas assim, é incrível a mudança, a transformação, não só o fato de trazer novos membros, de revigorar a casa, mas de levar a casa de volta para o local que ela deveria sempre estar. As pessoas esquecem, nem todo mundo conhece a Câmara Júnior, a conhecida e carinhosa Câmara Júnior. Ela se perdeu ao longo do tempo, por N motivos diferentes, até pela evolução da sociedade, talvez a própria modernização, e o presidente trouxe isso de volta. É muito bacana. O que está sendo feito esse ano, isso não sou eu que estou falando, não. Todas as plenárias, os membros mais antigos, pessoas com muito tempo de casa, que já foram passados presidentes há décadas já, e falando claramente do quanto que tem sido diferente esse ano. Não é à toa, aproveitando o gancho, que é candidato a vice-presidente nacional. Fazendo minha campanha. Esse vídeo antes de você viajar. Exatamente. Não acabou, gente. A ideia, inclusive, que a gente edite essa parte, inclusive. Vamos puxar essa. E realmente, a característica nessa gestão agora, tanto que levar os membros da casa para participar ativamente da sociedade, e assim como trazer passados. Sim. Eu já não vim aqui há pelo menos 3 anos. Sim. E eu tive uma. Acredito que um diferencial por estar mais tempo nessa casa. Eu entrei com essa casa com 17 anos, antes de poder, já frequentava aqui, fui distintivado quando fiz 18 anos. E eu participei de alguns momentos na organização e entendi que esse era o meu momento, aguardei esse momento, pedi com que aguardassem esse momento e hoje percebo que foi uma decisão madura de hoje fazendo, com um bom tempo de casa, me tornar presidente, porque mais do que aprender com essa casa, hoje eu busco ter um intercâmbio mais justo com essa casa que me deu tantas oportunidades. Isso é muito bacana. Não pode ficar olhando para mim, senão eu fico emocionado. Mas é exatamente isso. Que ela que você quer, né? Exatamente, a gente sempre ouviu falar isso e hoje eu consigo com muita clareza identificar isso. Que a organização do tamanho que a gente quer que ela seja. E eu percebi também que o legado que essa casa tem na nossa comunidade não se perde. Ele pode estar adormecido, exatamente, é isso aí. Mas qualquer líder dessa casa disposto a reerguer essa casa, os espaços estão sempre abertos para essa instituição, por todo o legado que ela tem, mas também por todo respeito que a organização tem pelas pessoas que passaram aqui, pelos projetos que foram realizados e pelo compromisso sempre com a juventude, com a sociedade. Isso é o que me engrandece, me enobrece muito e o que me fez esse ano ter muita motivação em trazer ela para uma nova era. Eu brinco que eu entrei presidente ainda um pouco da Câmara Júnior e espero em dezembro, no evento, no nosso encerramento, sair como passado presidente da JCI Campus Goytacazes, porque é uma organização que busca ainda mais do que a Câmara Júnior. Ela fala hoje de cidadania ativa, ela fala hoje de empoderamento, então ela está muito mais voltada para a nossa geração e por isso eu acredito que esse ano, trazendo uma roupagem mais JCI para a nossa organização, a gente pôde trazer a juventude para dentro dela também. Acho que espero que seja o legado, né, se assim pode dizer, o legado acho. Tem 3 meses de muito projeto ainda para falar. Mas é algo que eu posso deixar para essa casa, que é o presidente local, essa renovação, a renovação da juventude da casa. E olhando para esse lado, ainda tem um quarto de mandato ainda para sim, um trimestre ainda, tem muito trabalho. Muita coisa para ser. Que pena, né? Porque vai me dando uma tristeza quando eu já vejo aí o pessoal chamando o presidente ano que vem de presidente.
Estamos mas aí, de crescendo. repente, já pode chamar de vice nacional. VPN é um título muito respeito. Um pré-candidato a senador, né? Daqui a mais 20 anos. Eu não vou deixar cometer isso comigo. Só me dá, se um dia eu merecer esse título, só quando eu não puder ser mais membro dessa casa. Então, agradeço pela oportunidade, principalmente de apresentar a instituição, né, ao nosso público, e trazer realmente essa oportunidade da sociedade conhecer os candidatos à prefeitura do município. Acho que essa foi uma das grandes oportunidades que não só a nossa produção teve de registrar esse material, mas também de levar, porque no horário político eleitoral nem todos têm interesse de ver nem oportunidade por questões de horas, por exemplo. E até por ser um momento mais comercial do que de proposta, de plano de governo. Então, aqui a gente trouxe uma análise mais crítica da gestão, que é o que a gente tem tanto falado, né? Trabalhar hoje a política com uma visão mais gestora, mais projetizada. O Felipe fala muito bem isso. E com relação a isso, é a grande oportunidade que foi concedida, né? Vamos botar assim nos termos mais técnicos, de trazer a juventude para conhecer a política. No momento que nós vivemos o impeachment, vivemos o desconforto com o Estado, o desconforto com o município principalmente. E o jovem às vezes se acolou ou realmente ignorou e quis ficar à parte. Vocês conseguiram resgatar isso com o público. Parabéns. E nesse mais um quarto, né, de gestão, que a gente puder participar junto. Sim, mas a nossa organização não para aqui. Eu só estou presidente local, ano que vem estarei membro, né, e espero estar contribuindo também na JCI Brasil, se assim for da vontade dos presidentes locais que vão votar. E continuar contribuindo com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma vontade de promover as mudanças aí nas próximas gestões. E buscando até mesmo a oportunidade de crescimento do próprio quadro, né, do Papauá na rede, já disponibilizar já para a gestão 2018 e deixar um recado para o Lucas. Vamos junto, vamos aportar o Lucas aí, número ímpar, tem algum problema com 7? Vamos trabalhar junto, porque é realmente isso. São os jovens que são a sociedade, não é o futuro, é o atual. A gente já vê essa característica, os jovens sendo a parte ativa da sociedade. Um exemplo é o Rafael, a partir agora de 2017, já é vereador já da casa, do povo. E realmente ter essa oportunidade de trazer cada vez mais para vocês o que nós temos a propor, quanto sociedade e quanto pessoas. Eu queria aproveitar para agradecer com relação ao projeto, dessa parceria com a nossa produção. Foi demais, foi fundamental. Novamente, acho que é quase a troca que vocês têm com o asilo, nós tivemos, porque realmente conseguir trazer esse conteúdo, né, para a internet, sem vocês a gente jamais teria tido essa oportunidade. É muito bacana. E também me despedindo e agradecendo, não só o presidente, não vou falar muito para a gente não chorar, chorão. Mas ajuda forte. Mais ou menos isso, né? Agradecer a nossa produção é demais, na pessoa do Felipe, nosso Papauá. Zanon, vem cá, vem. Sai do backstage aí, pô. Então, assim, acho que tem várias coisas que motivam a gente a ingressar na JCI. E talvez a grande motivação minha foi desenvolver projetos. Eu falei isso na primeira plenária que eu estive presente, que assim, desenvolver projetos era a minha principal ideia quando entrei na organização. E desenvolver esse projeto que teve tão grande impacto na comunidade é uma sensação demais. Assim, não tem como descrever. É emocionante porque você consegue alcançar um público gigantesco nas redes sociais e principalmente os membros. Olhar no olho de cada um dos membros aqui, da participação ativa, você via que você estava de fato empoderando aquele cidadão, ele estava entendendo que ele pode mais. O candidato estava aqui, na frente dele. E não só no projeto Conheço o Candidato, ver o quanto os membros saem daqui melhores do que entraram, a cada dia, a cada segunda-feira. Isso, acho que esse é o motivo de existir essa organização e é o motivo que faz ela estar há 55 anos quase
na nossa cidade. E o primeiro passo, eu acredito que seja para ele ter essa autoconfiança na autoapresentação, né? Você vê que a maioria começa tímido, falando só o nome, no final... Isso é bacana, né? O currículo exemplar. Eu comecei aqui, eu brincava, aí fazendo um parênteses, ele já estava se despedindo. Eu lembro quando eu cheguei aqui na casa, advogados, médicos, engenheiros, é um moleque de 17 anos aqui, convidado apesar de convidado do presidente, se tornou depois meu padrinho de organização. Eu também. Não vou falar o nome dele. Valeu, Felipe. Hoje senador. Eu ficava nervoso para falar o meu nome. E eu sempre usava uma arma, né? Como sou formado em administração, que eu era bom com os números. Era uma arma para que eu não me comprometesse, né? As minhas palavras não me comprometessem, na verdade. Então, e hoje eu vejo muito claramente o quanto essa organização foi importante, porque não adianta você ter o conhecimento sem você saber transmitir esse conhecimento, da mesma forma que não adianta você ser um grande orador e não ter informação para dar. E essa casa te dá os dois, te dá conhecimento e te dá ferramentas para se comunicar de forma eficiente. Aproveita e faz o convite na nossa casa. Já convidam os seus afiliados? Não, você que está assistindo a gente aí, jovem, 18 a 40 anos, ou não, que tenha menos de 18 ou mais de 40. A gente espera. Ou a gente vai receber com todo carinho aquele jovem, não de idade, mas de cabeça, até porque a idade está na cabeça, a gente sabe disso. Venha participar conosco toda segunda-feira, às 19h46, em primeira chamada. Tem uma explicação, se você for na nossa plenária, você vai entender. E a segunda chamada às 20h16. Exatamente, mas tem uma explicação. Só vamos contar quem vier aqui. Não pode dar spoiler. Não pode. Tem algumas coisas bacanas. A nossa palma especial, que é uma marca da JCI. Se vier também vai entender por que a nossa palma, essas palmas são diferentes. Mas bacana, é uma casa de oportunidades. É uma casa para desenvolver projetos para quem quer sociais. Participar de projetos. Exatamente, uma casa que busca desenvolver projetos sustentáveis, que ajudem de fato a comunidade, que não só alimentem a comunidade, mas que a façam participar, crescer. Então, assim, é uma casa de oportunidades para jovens e não tem escola de liderança, como vários membros dizem aqui, com uma frase que estava aqui na parede até antes da reforma. Que dizem que sou eu, né? Era eu pintado aqui. Que é uma casa de líderes, para desenvolver lideranças em todos os sentidos, não só liderança política, mas hoje precisa de uma comunidade ativa e líderes em todos os sentidos, na família, no dia a dia, na empresa e por que não políticos também. Nós precisamos de boas lideranças políticas, nós precisamos de fato tirar essa questão de que a política não presta, porque, como o Rafael disse várias vezes e outros candidatos também, nós temos que participar, porque senão alguém que gosta muito vai participar no nosso lugar e vai ditar o ritmo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Nós temos oportunidade de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, mas temos oportunidade todos os dias. Venha para cá, todas as segundas-feiras, nós estamos esperando o presidente até dezembro como presidente, ano que vem como vice-presidente nacional e passado presidente, né, que também é um cargo nosso da JCI. Eu estarei aqui em 2017 como presidente subsequente para 2018, ajudando o Lucas, estando junto. É muito bacana que nós temos uma oportunidade gigante. Tem o presidente atual, o Fernando, o Lucas e eu como presidente de 2018. Nós três juntos, esses próximos aí 2 anos, na frente da casa, para justamente continuar, como disse nosso amigo aqui, o nosso sarrafo bem no alto, trazendo oportunidades para dentro de casa, desenvolvendo projetos que impactem a comunidade. Sim. É isso, né, presidente? Perfeito. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, pessoal.